Olá, olá a todos. Meu nome é Bruno Silva Emerick, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFSC. Estou fazendo uma pequena apresentação de seminário para a disciplina de Fundamentos de Termodinâmica do professor Júlio César Passos. Hoje eu vou falar sobre a equação de Van der Waals. Bom, fazendo um pequeno background desse equacionamento de Van der Waals, agora na introdução. Essa equação remonta a 1873, quando Johannes Diederik van der Waals, em seus trabalhos experimentais, ele resolveu estudar o comportamento dos gases reais, tendo verificado que esses não se comportavam regularmente de maneira ideal, seguindo a equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Bom, qual os dois principais suposições do modelo de gases ideais? É apresentado é que ele apresenta um volume desprezível para as partículas dos gases e a inexistência de interações entre essas partículas. Os estudos de Van der Waals lhe renderam o Prêmio Nobel de Física em 1910. Bom, o modelo dos gases ideais ele funciona bem para pressões baixas e temperaturas acima de concentração do gás. E por que isso acontece? A pressão baixa, nós temos menos partículas por metro cúbico, menos partículas pelo volume total, o que acaba reduzindo a probabilidade de colisões entre as moléculas. Isso também acontece quando temos altas temperaturas, porque isso acaba aumentando as velocidades das moléculas por elas apresentarem maior energia cinética. Isso acaba acontecendo por elas terem maior energia cinética, uma passa pelo lado da outra sem sofrer grandes atrações. Caso acontecesse de termos atrações entre as moléculas, o gás poderia se liquefazer. Então, quais foram as considerações do modelo de Van der Waals? As moléculas realmente têm volume considerável, e esse é um volume efetivo, que é um volume total do recipiente, menos o volume das partículas, que é dado por esse NB, sendo N o número de moléculas e B o volume de cada molécula. Também considera-se a força de atração entre essas partículas. Essa força de atração entre as partículas diminui a influência da parede do recipiente. Essa força de atração é proporcional ao quadrado da concentração do gás, que é dado pela letra C. E essa atração entre as partículas reduz a pressão total no sistema. Ou seja, a pressão, que é nRT, dividido pelo volume efetivo, calculado anteriormente, menos essa parcela, que é A, que é uma constante, multiplicada por C ao quadrado, que é a concentração. Então, nRT dividido pelo volume efetivo, que é o volume, menos NB, menos essa parcela, que é a concentração é dada pelo N dividido pelo volume. Rearranjando os termos, nós chegamos à equação de Van der Waals apresentada regularmente, que é igual a pressão mais essa parcela de atração, N ao quadrado vezes A, que é essa constante A, dividido pelo volume ao quadrado, multiplicado pelo volume efetivo, que é esse volume total menos o volume das partículas, que é NB. E isso tudo vai ser igual a nRT, que também é o mesmo lado direito da equação dos gases ideais. As constantes A e B são diferentes para cada um dos fluidos considerados, cada dado experimentalmente. Então, as informações também sobre os gases são obtidas através dessas constantes A e B. Cada gás tem cada valor obtido experimentalmente para cada uma dessas constantes. Aqui nessa tabela, obtida pelo website Engineering Toolbox de 2017, nós temos 4 gases apresentado cada um dos seus valores de A e de B. Então, temos para o dióxido de carbono, para a água, para o oxigênio e para o hidrogênio. Bom, aqui nós temos a representação da curva do modelo de Van der Waals, essa curva em vermelho. Bom, como podemos ver, abaixo da temperatura crítica, nós temos duas regiões de pontos mínimos e ponto máximo. Esses são pontos que, entre o mínimo e o máximo, são pontos impossíveis de acontecer experimentalmente. Por quê? Porque a pressão não pode aumentar com o volume. Isso não acontece fisicamente. Mas, até chegar ao ponto de mínimo,
E depois do ponto de máximo, nós temos as regiões em que a pressão diminui com o volume. Também aqui diminui com o volume. Essas são regiões possíveis de acontecer. Entre o ponto aqui, eu estou marcando aqui o ponto máximo, até o ponto aqui de baixo, são regiões possíveis. Mas poderiam acontecer, que a pressão está diminuindo com o volume. Mas são regiões de meta-estabilidade. Por quê? Pode acontecer, mas em intervalos muito pequenos de tempo. Então, também nessa curva aqui, nós podemos ver que abaixo da temperatura crítica, nós temos a região em que o gás e o líquido, essa região aqui, entre o gás aqui na região líquida, e aqui nós temos a região de gás. O gás e o líquido estão coexistindo. E eles chegam até o ponto em que a energia de gás, a energia livre de Gibbs são iguais, tanto para o gás quanto para o líquido. E aqui ocorre a separação entre as fases. Acima do ponto de temperatura crítica, ou seja, para T igual a 1, acima de 1 vezes a temperatura crítica, o modelo de Van der Waals se comporta muito bem experimentalmente. São os pontos chamados de temperatura de fluidos supercríticos, em que o fluido se comporta quase regularmente, desse jeito. Nesse caso, o gás, as fases gás e líquido, não há uma separação entre elas, por isso o fluido é chamado supercrítico. Bom, aqui nós temos a representação gráfica para diferentes valores de temperatura reduzida. Temperatura reduzida, na verdade, é a temperatura dividido pela temperatura crítica. Então, aqui nós temos os pontos em que o modelo de Van der Waals se comporta bem regular com os dados experimentais, né? E aqui, abaixo da temperatura crítica, né, nós temos os dados em que ocorre um abaulamento da curva. Como falei anteriormente, nós temos pontos em que a curva está abaixo do possível, né? Que são os pontos em que a pressão chega a um valor mínimo até um valor máximo, pontos impossíveis de acontecer no mundo real, né? Mas são pontos que poderiam acontecer de meta-estabilidade, aqui e aqui, como já falado anteriormente. Também no ponto crítico, ou seja, na temperatura reduzida igual a 1, nós temos para substâncias puras que a taxa de variação parcial da pressão em relação ao volume é constante. Nesse ponto aqui, Cp. Ou seja, a variação parcial da pressão em relação ao volume para uma temperatura, para um processo isotérmico igual a zero. Também nesse ponto Cp, nós temos um ponto de inflexão isotérmica, ou seja, a derivada segunda da pressão com o volume para um processo isotérmico também igual a zero. Bom, então aqui nós temos a representação do comportamento do fluido seguindo o modelo de Van der Waals. Aqui nós temos a propriedade do modelo, é obtida com a lei das áreas iguais de Maxwell. Ou seja, abaixo da curva, que é nessa seção entre duas linhas até um ponto mínimo, nós temos, como falado anteriormente, pontos possíveis de acontecer. E até um ponto máximo, até esse ponto 2, outro ponto possível, mas são regiões de meta-estabilidade. O fluido vai se comportar aqui nessa região entre 2' e 2, numa região em que há uma transição de fases. Vem o líquido aqui nessa região, e aqui nós temos a região de fluido apenas gasoso. Nessa região aqui, nós temos o fluido se comportando, uma transição de fases, um processo de ebulição ou de condensação, dependendo de onde está vindo daqui para cá ou daqui para cá. Então, aqui nós temos no ponto 2 a ponto de saturação do fluido. Abaixo do ponto aqui, nessa área número 2, e aqui nós temos a área número 1. Pela lei das áreas iguais de Maxwell, essa área 1 e essa área 2 devem ser iguais. E o fluido se comporta tentando encontrar o ponto com menor energia de Gibbs.
Seguindo aqui o lado com a pressão e a energia de Gibbs, a pressão e a energia de Gibbs são dependentes do volume, pode-se construir esse gráfico aqui. Ou seja, saindo aqui do ponto entre apenas gás no recipiente, nós temos aqui o ponto zero. O fluido vai seguir essa linha aqui, também a linha aqui. Então ele vai diminuindo sua temperatura, né? Chegando até, na verdade, esse é um processo isotérmico, né? Mas ele vai chegar até o ponto 1, seguindo aqui a linha, chega até o ponto 2, que é o ponto de grande importância aqui no problema, no experimento. Chegando até o ponto 2, ele poderia chegar até o ponto máximo, que é essa região, esse ponto aqui. Mas, como já falado anteriormente, é um ponto de meta-estabilidade. Ele pode acontecer, mas não vai acontecer regularmente. Ele acontece em intervalos muito rápidos. Ele vai chegar aqui até o ponto de máximo, mas ele vai buscar chegar até de menor energia de Gibbs, que vai seguir nessa linha. Ou seja, o fluido chega aqui, regularmente ele iria subir nesse gráfico, seguindo aqui de 0, 1, até o ponto 2, e depois do 2 vai seguir o 3' até a pressão, né? Seguindo a linha de pressão ali. Esse gráfico obtido foi pelo livro do Beijão. Então, quais são as conclusões obtidas com o modelo de Van der Waals? Que apesar de existirem diversas equações de estado, a formulação de Van der Waals é muito importante por atribuir sentido físico às correções. Além disso, ajustando a equação a dados experimentais, é possível obter informações sobre o gás, como por exemplo a constante B. Ela é uma estimativa do volume das moléculas de cada um dos gases. Van der Waals foi então o primeiro cientista a estabelecer conceitos de forma satisfatória para a interação entre as moléculas. E até hoje nós chamamos essas forças de interação de forças de Van der Waals, essas forças intermoleculares, que acontecem em muitos fenômenos do dia a dia. Então, muito obrigado. Aqui nós temos as referências utilizadas nessa apresentação.